Bom, vamos começar com as colocações do deputado Arthur Maia. Bom, o deputado apresentou aqui uma série de sugestões que, procedimentalmente, eu acho que, a essa altura, deveriam e certamente serão analisadas pelo relator, deputado Perondi, porque, a essa altura, dentro do encaminhamento legislativo, isso faz parte, evidentemente, da análise da relatoria. Portanto, vamos discutir isso aqui, essas novas sugestões, etc., dentro do âmbito da discussão com o relator. O deputado Henrique Fontana faz uma série de declarações de conteúdo político, ideológico, de crenças, etc. Eu apenas gostaria de mencionar uma questão factual de que, sobre a afirmação que aqui teria sido feita de que o Brasil não pode introduzir nenhum imposto. Essa afirmação nunca foi feita, né? O que nós dissemos é, sim, que a carga tributária brasileira é muito elevada, é substancialmente acima da média dos emergentes, é uma das maiores do mundo e que já começa, portanto, segundo uma série de evidências internacionais, a atingir determinados limites. Mas disse claramente também que a prioridade é o equilíbrio fiscal. Portanto, no momento, não estamos considerando o aumento de impostos. Acho, inclusive, que impostos, a partir de um certo momento, sim, podem ter consequências mais negativas do que positivas para o processo econômico como um todo, mas isso não quer dizer que não será absolutamente possível, em algum momento, nenhum momento, em nenhuma hipótese, introduzir imposto nenhum, mesmo que seja temporário. Não é isso. O que nós dissemos é que a carga tributária é muito elevada. E, portanto, enfatizei várias vezes que faríamos o máximo possível para evitar a introdução de novos impostos neste momento. E, evidentemente, estaremos apresentando a proposta de lei nos próximos dias, nas próximas semanas, para a definição do orçamento, o de 17. O ajuste é para todos, uma outra afirmação. Certamente, acredito que o ajuste é para todos. O ajuste não é apenas para determinados segmentos, isto é, o ajuste é um teto para todas as despesas, ele não é um teto para programas sociais, como também nem para todos os demais estão sujeitos ao teto, todas as despesas, inclusive subsídios empresariais, isenções, etc., tudo isso que gerem despesa, principalmente subsídios empresariais ou diferentes cálculos onde o Tesouro possa financiar bancos estatais a uma taxa menor do que capta para, etc., tudo isso haverá uma restrição. Mas, certamente, a restrição é em relação a todas as despesas que impactam o resultado primário da União. Este é a restrição total na soma. Não entra-se na prerrogativa do Congresso de alocação de despesas. É uma restrição à evolução, não é um corte, é uma restrição à evolução. Existe também essa questão de discutir sobre a prerrogativa do Congresso, portanto, vamos voltar a isso, porque existe outra pergunta sobre isso. Uma pergunta do deputado Tiago Peixoto: qual a alternativa para não aprovação da PEC? Bom, a não aprovação da PEC significa, num primeiro momento, a continuação de uma trajetória de aumento das despesas públicas, que significa aumento da dívida, que significa necessidade, aí sim, de aumento de impostos, que dificilmente seriam suficientes para essa velocidade de crescimento, o que significaria um aumento da taxa de juros estrutural e um aumento cada vez mais da dificuldade de financiamento do Estado brasileiro.
Portanto, acreditamos que outras propostas, possivelmente muito menos eficientes do que essa, muito mais complexas e, de uma certa maneira, poderiam até ser prejudiciais até ao bom funcionamento do setor público e da economia, teriam que ser contempladas. Agora, não há dúvida de que achamos que esta emenda constitucional, a limitação do crescimento das despesas públicas primárias é o que é o mais eficiente. Outra pergunta, não devemos trabalhar para melhorar a qualidade dos gastos? Certamente, não há dúvida. Esta é uma prioridade total. Agora, a experiência internacional também mostra que, na medida que haja limitação de crescimento, há uma tendência internacional de que começa a se trabalhar melhor a gestão do gasto público e a sua qualidade. Isto é um exemplo claro, por exemplo, na educação, quando o Brasil, por exemplo, tem ganhado muito na educação, na escolaridade, no sentido do número de escolas de crianças na escola, por exemplo, no ensino básico, o número de crianças na escola, é verdade. Agora, o desempenho pelas medidas internacionais da qualidade do resultado da educação não são bons, são ruins. Então, isso é o tipo de exemplo muito importante. Aumentar a escolaridade é positivo, é certo, é bom. Agora, precisa também aumentar a qualidade, porque uma série de crianças que saem com ensino deficiente também não resolve o problema do futuro adulto, como também não resolve o problema do país, né? Portanto, a limitação do crescimento dos gastos, de uma certa maneira, favorece, sim, a experiência internacional mostra isso, a melhora da qualidade do gasto. Outra pergunta, existe limite para cada ministério ou o limite é global? O limite é global, é para o total dos gastos públicos federais a cada ano. Por que a restrição precisa durar tanto tempo? Pode ser 5 anos? A questão aqui, deputado, é a seguinte: ela precisa durar um tempo suficiente para que, primeiro, a dívida pública, pelas previsões, se estabilize e comece a cair. Porque, se for um tempo excessivamente curto, vai gerar muita incerteza, exatamente porque, com esta proposta, se evita cortes abruptos, que são, por definição, não sustentáveis. Quer dizer, cortes abruptos que gerem muita ruptura, e uma das questões é não haver ruptura de programas, etc. Tem sido, inclusive, a preocupação de muitos aqui. Quer dizer, haja ruptura drástica de programa. Não é isso. O que existe é um controle para um crescimento que seja financiável e que tenha a melhor qualidade. E que, agora, precisa durar o tempo suficiente para que, de fato, a dívida seja controlada e pare de subir de uma forma descontrolada. Se nós colocarmos um horizonte num tempo muito curto, onde tudo pode voltar a uma trajetória não sustentável, nós poderemos começar logo um novo processo já com uma certa incerteza. Portanto, é a razão que nós propusemos um tempo um pouco maior. O deputado Evandro Gussi fez uma série importante de declarações, e sugestões, sem uma pergunta específica. O deputado Júlio Lopes faz também uma série de sugestões referentes a CPF, etc., para o Bolsa Família, etc., tudo bem. Todas as sugestões, evidentemente, estão sendo anotadas pelo deputado Peroni. E uma pergunta referente ao crescimento demográfico no que diz respeito à saúde e educação, né? Exatamente isso, e é por isso que mencionamos a questão, primeiro, do controle de um aumento excessivo que gere, inclusive, dificuldade de controle de qualidade. É importante que nós tenhamos agora um esforço grande para melhorar a qualidade dos investimentos em saúde e educação no país. Isto que é o fundamental. Segundo, é muito importante
que nós mencionemos também que já vem em função de uma série de outras questões, inclusive já antecipando um pouco isso, que foi uma questão levantada sobre o prazo, né? O prazo corrigido pelo critério da inflação não é 20 anos. 20 anos é o prazo do novo regime fiscal. Mas o critério poderá ser revisado pelo Legislativo, por iniciativa do Presidente da República, a partir do 10º ano. Então, este critério, que é o critério do IPCA, ele vale por 10 anos. Portanto, de acordo com todos os nossos estudos, etc., evidentemente, dentro de 10 anos, na medida que tudo aquilo funcione, que a economia voltou a crescer, que a dívida pública já está numa trajetória cadente, em resumo, que o país já está numa trajetória sustentada, nada impede que se revise critérios e possa se colocar critérios adequados à realidade do país naquele momento. Portanto, isso é muito importante que seja enfatizado. Outra coisa importante agora, partindo para as perguntas seguintes, é que o conceito básico do projeto, de novo, não é, para enfatizar esse ponto, cortes abruptos, insustentáveis ou mirando determinado tipo de despesa. O Congresso Nacional terá e continuará, como manda a Constituição e a democracia, terá toda a prerrogativa, continuará sendo todo responsável pela alocação das despesas dentro do orçamento. Não há dúvida quanto a isso. O que se coloca são algumas restrições ao crescimento. Vamos chegar a isso, a por que que estamos aqui trabalhando em termos de uma emenda constitucional. Por que não se dá simplesmente uma liberdade a esse respeito ao governo? Vamos chegar lá. O deputado Zé Carlos Aleluia fez também uma série de declarações e afirmações, etc., importantes, mas sem nenhuma pergunta específica. O deputado Tenente Gonzaga, ele pergunta, é justo congelar gastos sociais por 20 anos, por exemplo, enquanto permite capitalizar estatais? Bom, a resposta é o seguinte, em primeiro lugar, não há um congelamento de gastos sociais. Há uma limitação de crescimento dos gastos totais. Compete ao Congresso decidir o que, por exemplo, pode ser feito o que deve ser feito para gasto social, o que pode ser feito para subsídios, o que pode ser feito para outras formas de gastos públicos, etc. Nada impede que isso seja endereçado. Segundo, não é 20 anos. Este critério vale por 10 anos. Depois será revisto pelo Congresso e por proposta do Executivo. A questão da capitalização de estatais, isto aí é uma questão de defesa do patrimônio público em situações de extrema necessidade. Isto é, caso haja uma empresa estatal, que é um patrimônio do governo, portanto, um patrimônio do povo brasileiro, caso haja uma necessidade de capitalizar aquela empresa para mantê-la, uma questão pontual, para mantê-la saudável em funcionamento por uma questão qualquer. Isto conjugado com o projeto já aprovado de governança das estatais. É muito importante esse projeto. Por quê? Porque é importante que as estatais sejam bem administradas, etc. Temos tido exemplos recentes de estatais que começam a apresentar resultados positivos, depois de anos, resultados negativos. Mas é importante que, em caso de alguma emergência, alguma situação que possa surgir, que vá além da questão da boa administração, um acidente econômico, uma crise qualquer, que essa estatal não esteja sujeita a uma insolvência, a um problema mais grave que vai causar prejuízo, em última análise, ao país e ao governo federal. Existe uma série também de declarações e sugestões que certamente estão sendo serão analisadas, feitas pelo deputado Altineu Cortez. E, finalmente, a deputada Maria do Rosário, de novo,
por que pré-definir por 20 anos? Não, na realidade, a pré-definição é por 10 anos. Os 10 anos seguintes dizem respeito a algo que pode ser revisto por proposta do Executivo e analisado pelo Legislativo. Porque a base de 2016? Bom, a base é 2016 porque é a base corrente. E 2016, sim, foi um ano de crise no que diz respeito às receitas públicas, mas não necessariamente às despesas públicas, deputado. Então, as despesas públicas tiveram um crescimento grande em 2016. Elas não caíram com a crise. As receitas, sim, caíram, as despesas, não. Esta é a razão dos 170 bilhões e 500 milhões de reais de déficit. Portanto, é uma base corrente, não é uma base deprimida, muito pelo contrário, porque nesta base de 2016 está exatamente aí o realismo fiscal a que nos referimos, com o reconhecimento de uma série de despesas que não estavam orçadas, incorridas, porém não orçadas. Por exemplo, existiam aluguéis atrasados de embaixadas no exterior, que já estavam incorridas, mas não estavam no orçamento. Existia contribuição para organismos multilaterais internacionais e que o Brasil devia, mas não estava no orçamento. Existia despesas de saúde, né, que estavam já incorridas, mas não estavam no orçamento. Existiam despesas de obras do PAC já medidas, mas que não estavam no orçamento. Então, em 2016, nós já colocamos tudo isso no orçamento, já está, portanto, é a razão do déficit de 170 bilhões de reais, com déficit realista, e, a partir daí, desta base, se partiu para o exercício seguinte, exatamente porque é uma base realista, baseado no ano corrente, num ano em que estão sendo reconhecidas todas as despesas de fato incorridas. A questão da atualização de novos serviços públicos, dizemos, de novo, nós temos um serviço público já bastante substancial para o tamanho do país, o valor, não a qualidade, não necessariamente o resultado, mas o custo. Né? O custo, sim. O custo das despesas primárias brasileiras já é substancialmente maior do que a média de todos os países emergentes, por exemplo. Portanto, o que nós temos que fazer agora, isto sim, não é continuar aumentando as despesas necessariamente que sejam impagáveis e que, portanto, levem o país a uma situação de insolvência. O que nós precisamos, isto sim, é trabalhar na melhora da qualidade do serviço, na melhora da qualidade, seja da educação, seja da saúde. A outra questão colocada foi em relação à possibilidade de se debater prioridades por 20 anos. Duas questões. De novo, primeiro, o critério vale por 10 anos de correção pelo IPCA. Segundo, as prioridades serão certamente debatidas anualmente pelo Congresso, pela senhora e pelos senhores. Todos vão debater. Por quê? Porque a PEC, a proposta de emenda constitucional, não entra em restrição a cada item do orçamento. Coloca um limite de crescimento para o total. E o Congresso vai manter a sua prerrogativa. Aliás, eu acho que isso pode até, quem sabe, significar um progresso. Por quê? Porque nós teremos aí uma discussão de prioridades aqui nesta casa, o que eu acho muito importante, porque, na medida que tenhamos que escolher despesas, escolher itens do orçamento. E isso é uma prerrogativa para o Congresso Nacional e que não se entra. Porque uma das questões aí, uma última pergunta que foi feita de diversas maneiras, é por que discutir uma questão constitucional que possa restringir a habilidade do Congresso Nacional de expandir gasto público no futuro. A razão é muito simples. A Constituição brasileira ela já restringe esta habilidade. Na medida em que mais de 75% do total dos gastos públicos já é definida pela Constituição e, portanto, restringindo a habilidade do Congresso.
né, de, por exemplo, restringi-las. Né? O Congresso já tem limites na medida em que mais de 75% já estão definidas, mais de 75% já estão definidas na Constituição. Então, o que nós estamos fazendo, na realidade, é trabalhar dentro de uma Constituição. Não, nós vamos trabalhar dentro da Constituição existente, isto é, colocando limites para o crescimento da despesa. Por quê? Por uma razão muito simples. Eu tive uma discussão interessante com uma pessoa conhecida de todos nós, e que é uma pessoa muito inteligente e que muito preocupada com questões sociais. Ele me fez uma pergunta que eu gostaria de reproduzir, a pergunta e a resposta. A pergunta é o seguinte: por exemplo, todos os benefícios sociais que temos no Brasil, inclusive da Previdência, é um Estado muito generoso, e listou toda uma série de benefícios que outros países de renda média não têm. Eu digo, é verdade, mas isso vai precisar de ser pago, né, em algum momento. E mais importante do que um benefício futuro generoso, é importante a segurança que ele será pago. E nós já temos situações de estados brasileiros que estão ficando insolventes. Nós temos situações de previdência estaduais que estão à beira da insolvência. Nós temos experiências internacionais de países que estão insolventes, inclusive de vizinhos nossos, que começam a não cumprir requisitos básicos constitucionais de serviço, mesmo e principalmente aqueles previstos na Constituição daquele país. Então, nós precisamos ter um país viável, um país que cumpra as suas obrigações e que um governo que funcione e que seja capaz de se financiar a taxas razoáveis e que a taxa de juros do país caia ao longo do tempo e que o país cresça, gera emprego, que é a melhor política social que existe. Em resumo, esta é a proposta básica do processo, do projeto e da proposta de emenda constitucional. Eu agora vou passar a palavra às considerações finais do ministro Diogo, mas eu gostaria de dizer o seguinte: estamos abrindo hoje, evidentemente, o debate sobre a proposta de emenda constitucional, encaminhamos essas sugestões, estou bastante motivado, bastante seguro, no sentido de que estamos começando aqui um bom debate e que é um momento do Brasil debater todas essas questões e que estamos à disposição dos senhores e das senhoras, não só para novas vindas a essa casa, mas também por recebê-los no Ministério da Fazenda para discutirmos todas essas questões a qualquer momento.